Ó, agora a gente vai aprender mais uma ferramenta da estatística, tá? Chamada de teste Q. Ele é um teste bem simples, que ele é usado para a gente rejeitar ou não um valor de uma medida. É aquela coisa assim, ó, a gente faz uma análise, a mesma análise 5 vezes, né? E a gente obtém 5 resultados numéricos. E às vezes a gente olha para um deles, né? É claro que é os extremos, né? E tem um que parece que está bem menor do que os outros, sabe aquela sensação? Ou, por exemplo, tu olha 5 resultados e o maior deles parece bem maior do que os outros. Aí a gente fica naquela, mas descarto e faço de novo ou não considero, sabe aquela sensação? Pois é, existe um teste estatístico para saber se a gente tem que descartar ou não aquele valor, tá? Então, isso é chamado teste Q. Bom, vamos lá. O teste Q, aqui eu tenho um exemplo. Aqui do lado está a planilha que a gente fez, né? A última planilha que a gente fez, que é de probabilidade, né? Então, vamos fazer uma nova planilha aqui, ó. Fazer uma nova planilha aqui. Vou arrastar para o lado aqui. Vamos chamar essa planilha de teste Q. Tá? Uma corzinha aqui, tanta cor. Teste Q, tá? E antes de eu começar a fazer a planilha aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no material, o teste é bem simples, muito simples. Então eu acho que eu posso explicar só pelo material e depois eu venho na planilha e a gente faz de novo, né? Então vamos lá, assim, ó. Aqui seria o exemplo que eu coloquei no meu material é o seguinte, ó. Uma pessoa fez uma análise, né, qualquer, não interessa que tipo de análise era, e os resultados que ela obteve como resposta foram, digamos que fosse concentração, né? Os resultados foram 12,53, 12,56, 12,47, 12,67 e 12,48, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer esse tipo de teste aqui é escrever os resultados em ordem crescente. Então vejam que aqui alguém já fez isso, ó. A pessoa escreveu 12,47, 12,48, 12,53, 12,56 e 12,67. E aqui, veja que 12,47 é bem pertinho de 12,48, né? Já nem causa pra gente aquela sensação assim que o número não pertence a esse grupo, né? Mas agora 12,67 ele já é um número bem maior do que 12,56. Então aqui já pode dar aquele negócio na nossa cabeça. Mas será que esse valor aqui eu não medi errado? Aconteceu alguma coisa? Vamos descartar e fazer de novo? Sabe aquela sensação? Pois é. Então, para a gente saber se a gente tem que descartar ou não esse valor, é só a gente fazer um cálculo muito simples, tá? E o cálculo é o seguinte, a gente vai ter que fazer o chamado Q calculado. Como o nome do teste é teste Q, a gente vai calcular um valor lá, né? E esse valor é muito simples, basta a gente dividir o valor da variação pelo intervalo. O que é a variação? A variação é a diferença do valor que a gente está com dúvida, né? O 12,67, esse valor menos o valor mais perto dele, que é 2,56. Isso aí que é a variação. Então é só fazer essa continha aqui, ó, 12,67 menos o 12,56, que no caso vai dar esse valor aqui, ó, 0,11, certo? Então tá até aqui a resposta. 12,57 menos 12,56, a variação dá 0,11. E o intervalo é o valor maior menos o valor menor. Então, se tu fizer 12,57 menos 12,47, o intervalo é 0,2. Entenderam? E o que é o Q calculado? É só eu fazer o 0,11, que é a variação, dividido pelo intervalo. Seria 0,11 dividido por 0,2, o que vai dar 0,55. Então, o meu Q calculado deu 0,55. Só isso. Olha como é muito fácil. E é só isso que a gente precisa fazer de cálculo. Então, foi feito aqui um cálculo de subtração, outro cálculo de subtração, depois um cálculo de divisão. Pronto, acabou a matemática da coisa, tá?
E agora o que eu faço com esse valor, com esse resultado aqui, o 0,55, que é o resultado do Q calculado? Eu comparo com uma tabela. Isso aqui é uma tabela com os valores limites. Inclusive essa tabela, ela dá 3 opções aqui, né? Eu até demorei para achar essa tabela, porque não é muito comum achar esse teste Q aqui, né? É porque acho que para muita área ninguém se interessa pelo teste Q, mas eu acho que para nós que somos químicos é muito importante o teste Q, né? Então, nossa, para nós é muito importante. Então eu até demorei um tempão para achar aqui essa tabela, mas eu achei. E aqui a gente tem os valores limites de teste Q. Então, esses valores limites, eles são, eu peguei dessa tabela, né, para a gente ter um grau de certeza de 90%, 95% ou 99% de certeza, tá? Então, o que quer dizer essas porcentagens de certeza aqui? É que se eu escolher o valor limite com essa porcentagem de certeza, essa porcentagem de certeza é o jeito que eu posso afirmar a minha resposta, entenderam? Por exemplo, se eu escolher que, vejam que aqui eu fiz 5 medidas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu escolher, 5 medidas, está aqui essa linha aqui. Se eu escolher o Q limite com 99% de certeza, que no caso era 0,821, então eu posso afirmar, depois de fazer o teste Q, eu posso fazer a seguinte afirmação: eu afirmo com 99% de certeza que... E aí vamos lá, será que a gente tem que descartar o valor 1267 ou não? Aí é o seguinte, ó, se o Q calculado, tá? Se esse valor de Q calculado, no caso aqui deu 0,55, ele for maior que o Q tabelado é esse limite aqui, ó. Eu chamo de o valor de Q limite, né? Eu gosto dessa palavra limite, tomara que eu sempre uso. Eu até acho que eu sempre uso ela, né? Embora acho que até nem está escrito aqui. Não, está escrito aqui limite. É porque foi eu que escrevi isso aqui também, né? Eu gosto dessa palavra limite, porque limite lembra pra gente assim, ó, que ou tu não passou do limite ou tu passou do limite. Entenderam? É isso, limite, é o limite. É como se fosse o abismo. Tu passou do limite, tu passou do abismo, tu caiu. Não passou do abismo, tu não caiu ainda. Entenderam? Por isso que eu gosto da palavra limite aqui. Por exemplo, assim, ó, a palavra tabelado, isso aqui eu tirei do material que eu já nem me lembro mais onde é que eu tirei isso aqui. Mas muito livro gosta da palavra tabelado. Claro que isso aqui está tabelado. Mas o tabelado, tu pensa assim, tá, e daí? Se for menor que o tabelado? E se for maior que o tabelado? Sabe? Sempre fica aquela dúvida assim, né? E se a pessoa se acostuma com a palavra limite, eu acho que a palavra ajuda muito a gente. Só trocando a palavra já ajuda bastante. Porque tu pensa assim, ó, eu caminhei até o limite da montanha. Tá, beleza, show de bola, tá bom pra ti, entendeu? É uma coisa boa, não é? Agora eu caminhei além do limite da montanha. Você ferrou, morreu. A menos que tu saiba voar, né? Entenderam? Então, e aqui se tu pegar essa palavra limite, tu vai perceber que se tu tiver um Q calculado menor que o limite, beleza, não é problema. Entendeu? Não é problema. Então a gente não descarta o valor. Então vejam que no caso aqui o meu Q calculado, o 0,55, foi menor que o limite, que era 0,821. Então eu não preciso descartar o 1267. Eu só descartaria o 1267 se o meu Q calculado fosse um número maior que 0,821. Entenderam? Só isso. Fácil, né? E por isso que essa dica aqui é uma dica minha aqui, ó. Acostumem com a palavra limite, né? Embora muitos livros não usem ela, mas eu gosto, acho melhor. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui como exemplo? Eu vou voltar, deixa eu voltar, vamos pegar quando a gente fez isso aqui, ó. Eu vou pegar essa mesma lógica aqui, ó, que a gente já tinha feito, como é que eu vou dizer, as medidas do cobre, né? As medidas de concentração de cobre na amostra de cachaça. Então, deixa eu ver se eu tenho não. Vou pegar esse aqui mesmo. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, primeiro eu vou copiar o título, deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui um pouquinho para o lado. Aqui. Teste aqui.
Então vou copiar o título. Deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho para o canto aqui. O título eu vou trocar por... como é que eu vou chamar? Não, eu vou deixar... Vou deixar o mesmo título, né? Determinação de cobre e amostra de cachaça, que era... Na real é o mesmo experimento, né? Vou deixar o mesmo título, tá? Aqui, eu vou deixa eu fixar essa barra ali. Aqui embaixo eu vou colar... Eu vou copiar esses valores aqui, tá? Pegar esses valores aqui. Então tá aqui. Não sei se eu copio tudo lá. Ah, vou copiar tudo. Aí. Ctrl Z, vou voltar aqui. Vou copiar tudo, espera aí. Copiar tudo isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Tá, beleza. Copiar todos os valores ali. Então vamos lá. Aqui que é mais que eu preciso para colocar na minha planilha aqui do Excel. Vamos copiar essa tabelinha aqui, ó. Então vamos lá, símbolo do Windows, Shift S. E aqui eu vou copiar essa tabela aqui. Copiar essa tabela aqui. Embaixo. Deixa eu... Acho que agora podemos deixar a tela inteira, né? Não precisa de mais nada de lado. Só que tá pequena essa tabela, né? Vamos aumentar ela aqui. Dá bem para ler aqui agora, né? Bom, então agora vamos começar a fazer o cálculo lá. Fazer bem organizadinho aqui, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou... Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar. Vejam que aqui os valores não estão organizados. 13,15, 389, 305, 13,6. Tá tudo espalhado os valores, né? Então tem que colocar em ordem crescente. O Excel é muito barbado a colocar em ordem crescente os valores. É só a gente iluminar aqui e vir aqui, ó, página inicial, e vir aqui, ó, classificar. E aí tu coloca, por exemplo, assim, ó, de A a Z, ele vai botar do menor para o maior, ó. Tá vendo? Então eu vou clicar. Ele sempre vai abrir uma janelinha perguntando se tu quer expandir a seleção. Expandir é o seguinte: se tu deixar marcado aqui, ele vai colocar em ordem crescente, só que ele vai sempre correlacionar o valor lateral aqui, ó, com o valor 13,15, entendeu? Então pode ser que isso seja útil para ti, entendeu? No caso aqui para nós não é útil, né? Porque aí vai bagunçar os números aqui do lado, né? Mas pode ser que seja útil. Por exemplo, esse 13,15 estava associado com o laboratório número 1, sabe? Aí tu não quer confundir entenderam? Sempre o valor 13,15 acompanha o número 1, né? Até eu posso fazer aqui para vocês enxergarem, quer ver? Ó, marca ali o 13,15, ele está no 1, né? Então se eu colocar aqui, ó, classificar expandindo a seleção, vejam que o 13,15 veio aqui para baixo, mas o 1 veio para baixo. Veja que mudou essa ordem aqui, ó. Entenderam? Então, só que nesse caso aqui eu acho que não é interessante a gente fazer isso. Então eu vou voltar no que eu tinha feito e vou refazer, ó. Vou iluminar aqui, classificar do maior, só que eu não quero expandir. Deixa assim, ó, continuar sem expandir. E vou classificar. Pronto, ele classificou, vejam que ele classificou em ordem crescente, mas não mexeu na coluna lateral. Tá? Então isso para nós não faz diferença nenhuma. Isso aqui era simplesmente 5 medidas de cobre numa amostra de cachaça. Tá? Então, bom, vamos seguir aqui. Tá estourando meu tempo, vou fechar o vídeo e sigo no próximo.